Hello, guys! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Quero agradecer primeiramente pelo engajamento no último vídeo, pelos comentários. Muitas pessoas não comentaram ali no vídeo, mas me mandaram mensagem no Instagram, no meu WhatsApp. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho comigo, carinho com a minha família. Isso é muito, muito, muito gratificante. Bem, pensei em hoje falar um pouco sobre o momento que nós decidimos engravidar. E talvez isso gere questionamento para você que está me assistindo, né? Qual que é o momento de engravidar? E eu quero te contar um pouco do meu contexto e do Lucas nesses 8 anos de casado. Bem, nós nos conhecemos muito jovens, então o Lucas tinha 14 anos e eu tinha 17 anos. 16 para 17. Nós precisamos passar um longo tempo ali de corte, né? Que a nossa antiga igreja fazia esse período de oração, se chamava corte, porque, enfim, os meus pais, principalmente, a minha mãe, ela não aprovava o namoro e nem o nosso pastor, porque nós éramos muito novos e, gente, super, super, super justificável, né? Hoje em dia eu também não apoiaria um namoro adolescente, para ser bem sincera com vocês. E eu e o Lucas, a gente falava em ter filhos e tudo mais. Mas, gente, assim, com 16, 17 anos, você não sabe muito da vida, né? Vamos ser bem sinceros. Então, nós tínhamos esse desejo de ter filhos, mas era uma coisa mais distante. Inclusive, a gente achava que o nosso primeiro filho seria um menino e seria Isaac o nome. Cogitado, né? Enfim. Casamos em 2017 e o Lucas, ele queria ter filho a todo pano. E lembrando, gente, o Lucas, ele tinha, quando nós casamos, 18 ou 19 anos, tá? Agora eu não me recordo. Então, também muito jovem, eu tinha recém feito 23, estava na faculdade ainda, e aqui que entra o grande porém. No primeiro ano, o Lucas queria muito ter filho, porém a gente estava num contexto onde eu trabalhava fora e nós estávamos implantando uma igreja. Então, antes de nós casarmos, nós estávamos fazendo connects, né, que são grupos pequenos. Na minha cidade natal, o Lucas vinha de Floripa, que ele morava em Florianópolis nessa época, vinha a cada 2 meses fazer o connect em Caxias, que é a nossa cidade natal, dele também, né? Então, nessa época, ele vivia do ministério, só que o Lucas era um guri novo, e como menino solteiro, né, homem solteiro, morando com os pais, não tem muita responsabilidade financeira, certo? Então, ele vivia ali, né, com um salário bem, como que eu posso dizer, bem simbólico, mas para a época estava tudo bem. Então, quando nós casamos, o Lucas mudou de fato para Caxias. Nos primeiros anos de casado, gente, nós passamos muito aperto financeiro. E isso rende um outro vídeo, talvez, né, falando sobre isso. Mas nós fomos ter realmente uma melhora de vida financeiramente falando lá em 2020. Só que nessa época, a questão filhos, o Lucas se aquietou ali depois do primeiro ano, ele entendeu que não era a hora. Porque nós não tínhamos, gente, era inviável ter filho na época. Por quê? O que acontece? Nós éramos muito pastores que acabavam sendo muito remanejados. Então, nós ficamos 2 anos em Caxias, depois nós fomos chamados para ir para Florianópolis, antes da pandemia, meses antes da pandemia rolar. E a gente passou por muitas igrejas para ajudar na consolidação dessas igrejas. Então, a gente ficava muito, com muito, não era medo, mas eu vou falar por mim, tá, gente? Não vou falar pelo Lucas, na verdade. Eu ficava com muito receio de hoje eu estou aqui, amanhã eu já não sei qual que é o meu destino, né? Eu não sei para onde que eu vou. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente mudou para Floripa, mais ou menos 3 anos, eu fiquei com uma lata de tinta guardada lá em casa, porque eu tinha medo de pintar a parede, acabar, né, pintando a parede em vão e não ficando naquele apartamento por conta de algum envio ali da igreja. Então, eu tinha muito essa insegurança de não saber onde seria o nosso paradouro, né, digamos assim. Então, tinha essa questão, 2 questões, né? Primeira, a questão financeira, nós fomos ter um upgrade, assim, ter mais condições de poder sair, passear mais tranquilos a partir de 2020, 2021. Que quando o Lucas ele começa a empresa dele de marketing também, eu entro numa empresa muito grande em Floripa,
que me dava vários benefícios e tudo mais, foi, nossa, maravilhoso. Então, nessa época, a nossa vida começou a melhorar. Porém, eu também tinha minha faculdade. Então, eu entrei na faculdade de psicologia em 2013. Eu fui me formar no final de 2022. Então, foram 9 anos de formação. E eu tinha muito dentro de mim, e eu sempre falei isso pro Lucas, que eu não gostaria de ser mãe antes de me formar. Por quê? Porque eu sei, gente, que filho demanda. Filho muda a vida dos pais, muda a rotina do casal. Então, eu sabia que dentro da minha realidade, eu seria, talvez, frustrada nessa área se eu precisasse parar a minha faculdade porque eu engravidei. Nossa, Isa, que pesado. Sabe por que eu não acho pesado? Que desde que... isso é batata, tá? Você casou, quando você tá namorando, a pergunta é, quando vão casar? Aí, você casa, a pergunta vira quando vocês vão ter filhos. É, assim, normal isso acontecer. E eu sempre fui muito tranquila nessa resposta, porque uma coisa eu, assim, levo para minha vida. As tuas decisões, quem vai precisar arcar com as decisões da tua escolha, com as consequências, perdão, das tuas escolhas, é você. Então, se eu tivesse que lidar, eu sabia, né, que eu talvez seria uma pessoa frustrada nessa área, se eu não realizasse esse sonho da faculdade. Nossa, Isa, que egoísta. Tudo bem, veja como você quiser. Mas para mim foi tão difícil, gente, concluir essa faculdade, que era uma questão de honra, né? Eu precisava terminar essa faculdade. Então, quem teria que lidar com a frustração não seria ninguém das pessoas que me cobravam do filho, seria eu mesma. Então, quem sabe o momento certo de ter filho ou não, ou de alguma outra decisão na sua vida, mudar de carreira, de igreja, mudar de país, de cidade, não interessa. Quem vai arcar com as consequências das tuas escolhas é você mesmo. Óbvio, né? Tem escolhas que você faz, que eu faço, que respingam em outras pessoas. Mas não era, né? Não é esse o caso. Então, bem, 3 motivos principais. Demoramos muito para ter uma liberdade financeira maior. Eu tô falando, gente, assim, de coisa mínima, tá? De poder ir lá tomar um cafezinho inflacionado e não ficar com medo de não conseguir pagar a conta da luz, pagar a conta da água, tá? Porque isso acontecia muito nos nossos primeiros anos de casado. Eu e o Lucas, a gente não tem vergonha de falar. Nós passamos por muitos apertos no início do casamento, de cortarem água, de comer uma semana lá, a gente sempre brinca de passado a macarrão e feijão. Então, assim, nós dedicamos inicialmente os nossos primeiros anos de casado muito ao ministério. Então, mas filho não atrapalha o ministério. Não atrapalha. Mas nas condições em que eu e o Lucas estávamos dentro da nossa realidade, seria injusto nós colocarmos um filho para não usufruir, gente, o melhor dessa terra, para passar trabalho. Sinceramente, eu acho que é isso, assim, que passava na nossa cabeça. Não tenho vergonha de falar, porque era a nossa realidade. Condições de servir no ministério tranquilamente, aí é outra história, outra realidade, tá? Ai, deixa eu tomar minha água. Gente, a sede que a gravidez me dá, uma coisa incrível. Bom, então, nós tínhamos um outro sonho também que era muito latente na nossa vida, que era morar fora. Então, eu sempre senti no meu coração de que o filho, ele viria, mas em nenhum momento, gente, eu sentia que era a hora certa de conceber, de tentar, de gerar, sabe? Eu via que tinham outras coisas que precisavam acontecer antes, e aqui eu tô falando da nossa experiência. Cada casal é um casal, eu creio que e pode ser que talvez eu poderia ter tido antes e estava no propósito de Deus e foi uma decisão nossa não ter naquele momento, mas eu genuinamente acredito que tudo aconteceu no tempo que era para acontecer, sabe? Então nós tínhamos essa vontade de morar fora, conseguimos realizar esse sonho no ano passado, né, depois de muitos anos, achando que em determinados momentos iria acontecer e acabava não acontecendo. Mas tudo se alinhou para que no ano passado isso
se tornasse uma realidade na nossa vida. Então, queria muito ter essa experiência de morar fora, de ter realmente essa vivência, sabe? Porém, ano passado, que momento, né, que nós decidimos realmente engravidar. Gente, eu sempre tive suspeita de endometriose, né? Ovários policísticos eu tinha já diagnosticado, mas a endometriose eu passei por médicos e tudo mais e nunca achei, assim, o tratamento, a investigação muito certeira, né? Então, eu nunca recebi o diagnóstico de endometriose, mas eu sofria muito, desde muito novinha, durante o período menstrual. Eu tinha muita cólica, gente, a ponto de ter vômito, de ter diarreia, de passar 2 dias assim de cama, porque eu ficava muito mal mesmo. Então, por muitos anos eu tomei anticoncepcional, não pelo medo de engravidar, mas porque o anticoncepcional fazia não sentir cólica, né, não sentir dor. Então, quando nós mudamos de país no ano passado, eu sabia que o meu anticoncepcional ia terminar. Antes de vir para cá, eu passei numa médica no Brasil, ela me pediu um monte de exames, porque nós estávamos, né, decididos, acho que tá na hora de engravidar, acho que chegou o momento. Eu já estava formada, 2 anos atuando, né, como terapeuta, como psicóloga. Então, o Lucas também estava num momento legal, assim, profissionalmente. Nós amávamos a nossa vida em Floripa, era tudo de bom, a gente só coisas boas para falar, né? Então a gente via que, tava num apartamento legal lá em Floripa, um carro bacana, a gente entrou num momento financeiro muito bom, numa igreja consolidada, então nós nos sentimos já aptos para isso, né? Então passei no médico, aí resolvemos nos mudar, fiz nada dos exames, vim para cá com o anticoncepcional contado, tinha muito medo de parar o anticoncepcional e passar muito mal. E foi batata, né? Parou ali o anticoncepcional, as dores voltaram, ficava 2 dias, às vezes, sem trabalhar, porque sentia muita dor, e, enfim. Então, a partir de setembro, né, do ano passado, liberamos. Então, vamos engravidar. Começamos a receber muitas palavras no ano passado, né, sobre filhos, de um novo tempo ministerial quando esse filho chegasse. Então, as coisas começaram muito a se alinhar e nos dar essa certeza que era o momento de nós darmos esse passo. Com a graça de Deus, foi rápido, né? Em 3 meses aí de tentativa, nós engravidamos. Recebi palavra, né, também em dezembro, de que estava com medo de não estar grávida em dezembro. Recebo uma palavra semanas antes de que eu ia ser surpreendida pela graça de Deus. E hoje eu entendo que a surpresa que Deus tinha para mim era o Judah. Então, estava realmente nos planos de Deus, né, essa criança. Então, tem momento certo para engravidar? Eu acho que depende muito do seu contexto. Existe o risco de você ser uma pessoa que demora, né, para engravidar, assim como pode ser rápido. Então, eu fiz 30 anos no ano passado, então, obviamente, gente, isso pesou para mim, para essa decisão, porque eu pensei, poxa, a mulher, ela tem prazo de validade, né, infelizmente, e eu não queria correr o risco de também ser mãe muito mais velha, porque nós queremos ter mais filhos, né? Vamos ver como vai ser o primeiro, não estou prometendo nada. Mas também entendo que, Lucas, nós estávamos num momento muito confortável como casal, né? 8 anos, você vive para você, você tem liberdade de ter, liberdade de orar. Tínhamos muito essa ciência de que as coisas mudam com filhos, né? Eu ainda não posso falar da minha experiência, porque eu ainda estou grávida, mas hoje eu entendo que é o momento certo de nós estarmos vivendo essa bênção, sabe? E aqui nós precisamos tomar esse cuidado. Você sabe que está num momento muito confortável, que você está curtindo muito, né? Só o casal. Aí a gente precisa tomar cuidado para realmente esse egoísmo e não querer abrir mão da própria individualidade, né, para gerar outro ser, não entrar em jogo e você acabar sacrificando, né, o ter filhos, que é uma grande dádiva de Deus, por medo, porque você quer viver só para você, né? Então, eu acho que, como eu falei, cada um sabe do seu próprio contexto, cada um sabe e vai lidar com as próprias consequências da sua escolha. É diferente de não poder ter filhos, né?
Eu acho que nós estamos numa geração que não quer abrir mão, né, do seu conforto, de si mesmo. Então, eu acho que precisa haver essa reflexão, né? Deus nos chamou para gerarmos, isso é fato. Mas isso não quer dizer que todos tenham o mesmo tempo de gerar, né? Então, não compare a sua história com a minha ou com a outra pessoa. Você sabe da sua realidade, mas não deixe de ter filhos por alguma insegurança sua, né? Se você tem insegurança, nossa, a minha criação foi muito difícil, sabe? Olha para dentro e perceba o motivo pelo qual talvez você está postergando essa decisão. Seja honesta, né? Com você mesmo. Seja honesta com as tuas intenções, né? Como eu disse, eu creio que cada um tem uma história, Deus não usa a mesma forminha para todo mundo. Saiba discernir o tempo das coisas, eu acho que isso é o mais importante. Gente, essa é a minha história, a minha experiência, espero que faça sentido para você, que seja útil de alguma forma. Se você se identificou ou você, né, quer deixar a sua opinião, comenta aqui nos comentários, me deixa saber o que você pensa sobre o assunto e qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Não esquece de curtir muito, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Beijo e até mais!